boa noite, luz e paz ao seu coração. Milene querida, bem-vinda, luz e paz ao seu coração. Daqui a pouquinho te enviarei o link, tá bom? Só esperar as pessoas irem chegando, não demora muito, tá bom? Josiane querida, prima, luz e paz ao seu coração. Josi, você sabe que eu vejo as suas fotos, eu me vejo, né? Nossa beleza é bem parecida, parece até que o DNA é forte, né? Forte e bom. Vamos falar que é para beleza e também para inteligência, né? Bom, vou começar com vocês agora, contando uma história, mas não é a história que a gente hoje vai ter como o maior exemplo daquilo que eu venho ensinando com relação às despedidas, tá bom? A Milene se predispôs gentilmente a estar conosco nessa noite. Ela passou por uma situação muito delicada na vida dela. Ela é minha paciente e eu consegui ajudá-la no seu processo. Eu falo ajudá-la porque cada um é responsável pela própria evolução e por aquilo que lhe compete. Então eu consegui auxiliá-la e ela escreveu uma despedida espetacular. E aí eu vou trazer para vocês muitos pontos importantes que eu fui observando e que eu sinto que poderá ajudar a muitos de vocês. Assim como me ajuda também cada vez que eu sou responsável por ajudar alguém, tá bom? Mas antes disso, Carol, boa noite, Ronice, Leandra, Dedé Avelar, se eu não falar os nomes corretos, me perdoem, às vezes não é o que aparece, né, pra gente aqui. Quero ler para que vocês possam ter noção do poder das palavras que nós temos. A voz hoje está meio afanha, vocês me desculpem, eu sou asmática desde a infância e às vezes muda o tempo, os pulmões não dão conta. Eu estou bem assim, dentro das dores. Se tem alguém aqui que é asmático, sabe como é que é complicado, é difícil, né? E aí eu emendei uma coisa na outra, saí de uma crise renal e entrei na crise asmática, ou seja, estou depurando tudo que eu preciso para começar uma vida nova daqui a um tempo. Então a voz hoje assim está tô um pouquinho cansada, mas a gente vai dar conta, tá bom? Para ler quando estiver sozinho. Histórias para aquecer os corações das mães. Gosto muito desses livrinhos, não concordo com todas as histórias, tanto que eu tenho que ficar lendo várias para selecionar uma para trazer até vocês, porque a visão que eu tenho com as psicoterapias, com as constelações, até mesmo com a naturopatia e nesse trabalho de ajudar o desenvolvimento humano me permite um aprofundamento cada vez maior. Então, às vezes eu leio histórias e eu falo, não, tá muito superficial e tem coisa erradinha aqui. Isso me torna uma pessoa um pouco mais crítica, para não dizer muito, mais crítica do que o senso comum. Mas essas que eu trago é porque os conhecimentos, na minha opinião, elas podem sinceramente ajudar. Então, escutem com os corações, por gentileza. Para ler quando estiver sozinho. Mike Strever. Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia um ano antes. Eu era como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde, não dando importância ao que meus pais diziam, principalmente... Me desculpem, gente. Vou começar de novo. Isso acontece. Ao vivo tudo acontece. Vamos lá. Para ler quando estiver sozinho. Eu tinha 13 anos e minha família se mudara do norte da Flórida para o sul da Califórnia um ano antes. Eu era, como a maioria dos adolescentes, raivoso e rebelde, não dando importância que meus pais diziam, principalmente se tivesse alguma coisa a ver com meu comportamento. Lutava para contestar qualquer coisa que não correspondesse à minha ideia do mundo. De uma extrema autossuficiência, eu rejeitava qualquer manifestação pública de amor. Na verdade, ficava irritado com a simples menção da palavra amor. Na noite de um dia particularmente difícil, entrei no quarto como um furacão. Tranquei a porta e me joguei na cama. Ali, deitado, escorreguei as mãos por baixo do travesseiro e achei um envelope.
nele se lia para ler quando estiver sozinho. Como estava sozinho, ninguém saberia se eu lera ou não, assim abri e li. Mike, sei que a vida está dura agora. Sei que você se sente frustrado e que apesar da nossa boa intenção, nem tudo que fazemos é certo. Mas sei principalmente que amo você demais e nada do que você faça ou diga vai mudar isso. Nunca. Estou aqui para conversar se você precisar. E se não precisar, tudo bem. Saiba que não importa aonde você vá ou o que você faça na vida, sempre vou amá-lo e sentir orgulho, honra de tê-lo como filho. Estou aqui por você e o amo. Isso não vai mudar nunca. Com amor, mamãe. Essa foi a primeira de muitas cartas para ler quando estiver sozinho. Jamais falamos sobre elas, até eu ser adulto. Hoje corro o mundo ajudando pessoas. Estava dando um seminário na Flórida e no final da palestra uma senhora veio falar comigo sobre os problemas que estava tendo com o filho. Fomos até a praia e falei para ela do enorme amor de minha mãe e das cartas para ler quando estiver sozinho. Semanas depois, recebi um cartão onde a senhora dizia ter escrito sua primeira carta para o rapaz. Naquela noite, passei a mão sobre meu travesseiro e me lembrei do alívio que sentia sempre que encontrava uma carta. Nos anos atribulados de minha adolescência, as cartas eram a garantia silenciosa de que eu era amado, apesar de tudo, incondicionalmente. Essa gratuidade do amor de minha mãe me ajudou a superar as crises e revoltas da adolescência e fez vir à tona o que eu tinha de melhor. Agradeci a Deus por minha mãe saber do que eu, um adolescente raivoso, precisava. Por ela ter persistido, apesar do meu silêncio, da minha aparente indiferença. Hoje, quando os mares da vida se tornam revoltos, sei bem que sob meu travesseiro está a segurança de que o amor consistente, durável, incondicional é capaz de mudar vidas. Mike Strever. Gente, bonitinha demais, né? Um dengo. Por quê? Porque é uma história que mostra como é que uma atitude de um ser humano impacta a vida do outro. E nós, vamos trazer o tema aqui, o tema de despedidas. Quantas vezes a nossa dificuldade em nos despedirmos de alguém, de uma situação, de uma coisa que eu digo objeto, acontece porque a gente não se dá conta de que a gente tem que se despedir. Vou trazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Posso ter dificuldade de doar uma roupa que eu não uso mais. Não me serve, não gosto, saiu de moda, não faz mais o meu estilo, mas eu não me desapego. Às vezes, nós mulheres temos aquela gaveta, né, para as mulheres chiques, de joias. Para nós, meras mulheres normais, aquela gaveta de bijus, sabe? Com algumas poucas joias, mas bijus. Tá lá aquele anel, aquele brinco, aquele colar que a gente nem usa. Maquiagem. Às vezes está lá guardadinho, tem mais de um ano e meio que você não usa. Às vezes um perfume antigo. E aí a gente diz, não, 1 hora serve. Não, 1 hora eu acho que eu ainda vou precisar disso. Então a gente tem dificuldade até da gente se despedir de objetos. E aí vale uma dica agora para despedida, né? Peguei lá um objeto, qualquer que seja. Racionalmente eu sei que eu não usarei mais, que eu não preciso, que eu não quero. O que eu preciso fazer? Me lembrar das histórias com aquele objeto. E para quem é com um pezinho lá na parte holística, para quem é com um pezinho lá na área vibracional, e quem me conhece sabe que eu tenho os 2 pés nessa área,
A gente pode dizer assim, todo objeto guarda a energia, bem como a gente pode dizer energias mnemônicas, que lembram histórias daquelas pessoas que a possuíram. Então, se eu pego um objeto, por exemplo, este lindo cachecol que eu estou usando hoje, tem uma história para mim. E vou contar qual é. É um cachecol que minha mãe teceu para mim. Gisele, fiz de presente para você. Não, mãe, que lindo, adorei. Todas as vezes que ele é lavado num tempo de inverno, como agora, que eu tenho que lavar o guarda-roupa inteiro, porque o quarto tá mofando, a gente tá tentando resolver, eu abro, este foi feito pela minha mãe. Aquele ali foi dado por aquele paciente. Aquele ali fui eu que comprei. A nossa memória, ela guarda as informações referentes àquilo que é pertencente à escolha e à vivência. Porque às vezes eu não me lembro quando foi que eu comprei ou ganhei aquele objeto, nem de quem, mas eu tenho uma memória do que eu vivi com aquele objeto. Eu escuto as pessoas dizendo assim, essa foi a blusa que eu estava usando quando eu a pedi em casamento. Olha, gente, que coisa linda. Essa era a roupa que eu estava usando quando eu tive aquela trágica notícia. Então, nós associamos objetos a coisas. Portanto, aqueles objetos guardam não só um gatilho mental para nós, ao vermos, como eles propriamente em si guardam informações energéticas neles. Tanto é que tem gente que pega um objeto na mão e consegue dizer o que as pessoas viveram no campo afetivo quando estavam usando. Pasmem, isso existe, é verídico. Então, o que a gente precisa dizer? Não preciso, vou me despedir. Quantas pessoas guardam os seus arquivos acadêmicos desde a primeira série do ensino fundamental, lá do ensino infantil? O que é que tem ali? Uma parte da pessoa. Então fica despedida para os objetos. Posso guardar algumas coisas de lembrança? Claro que pode. Você só não precisa guardar tudo. Ou não precisa guardar o que não é para ser lembrança, mas é aquilo que está entulhando o seu armário, entulhando a sua vida. E esse processo psíquico, vou deixar então a questão vibracional um pouquinho de lado agora, tá? Esse processo psíquico de eu pegar um objeto toda hora. Você pode verificar para mim se tem algo lá dentro que possa ser desligado? Gente, me perdoem, a gente está tentando resolver a questão da internet, mas interior de Minas as coisas não são tão fáceis, né? E a gente mora em roça, é mais difícil ainda. Nossa internet, ela é via rádio, ela não é fibra ótica ainda. Então sempre tem essas falhazinhas, mas estamos na fé de que vamos conseguir consertarmos o mais breve possível. Consertar o mais breve possível e dentro daquilo que seja possível para nós nas questões de custos também. Então, diante de um objeto, o que eu posso pensar? Eu preciso me despedir daquele objeto. Eu preciso me lembrar, olha, me acompanhou naquela situação, esteve comigo naquele dia, é como se fosse um pedacinho da minha alma. Então eu pego o objeto e digo, foi tão importante você na minha vida. Eu, então, vou introjetar o que você significa, o que você é para mim. Opa, trouxe para dentro da minha alma, percebem o passo psíquico? E a partir do momento que eu consigo trazer para dentro, né? O que eu posso dizer? Agora é meu, não está fora, está aqui dentro. Eu vou guardar num lugar sagrado e importante. E já não preciso mais disso aqui fora. E aí eu me despeço e posso dar para alguém, posso queimar, posso jogar fora, mas posso passar adiante para que seja útil na mão de alguém. Então, despedida de objetos. E aí vou tratar algo que a gente vê muito, tá? E a despedida dos animais de estimação? Quantas vezes nós temos uma dificuldade enorme de nos despedirmos do cachorrinho que morreu, do gatinho que morreu, do peixinho beta, do aquário, que o inverno chegou e ele não resistiu. Eu me lembro da minha tartaruga Vespúcia.
As minhas irmãs Adriane e Simara vão se lembrar de Vespúcia. Eu tinha 7 anos, entre 7 e 9. Ela era uma coisinha assim. Gente, o dia que a Vespúcia morreu, foi esmagada por uma pedra que tinha lá na vasilhinha que ela ficava. Os vizinhos acharam que era um ser humano que tinha morrido, de tanto que a gente urrava de dor. Dor da perda do bichinho. Vocês entendem isso? Porque a alma humana, ela tem uma necessidade de conexão. E nós não só nos conectamos com seres humanos, nós nos conectamos com a vida como um todo. Por isso que às vezes a gente precisa de um objeto, porque está no lugar de. Consegue entender? E aí vou dar uma dica para vocês. Não é uma dica, não, é uma história. Entrou para ser atendido por um logoterapeuta uma pessoa que tinha perdido seres muito importantes, familiares, no campo de concentração. Então essa pessoa entra e fala, eu perdi essa pessoa que era importante, eu perdi meu pai, eu perdi a minha esposa, eu perdi os meus filhos, eu não tenho ninguém, a minha dor é enorme. Essa pessoa fala da dor da perda, da necessidade do luto, da solidão, e ela trata isso tudo na sua terapia. E esse mesmo terapeuta, eu não entendi, me perdoe. Entrou onde? E aí, eu não entendi, me perdoe. Entrou uma pessoa, entrou onde? Ah, tá. Entrou uma pessoa no consultório desse logoterapeuta. Então, o que aconteceu? Quando esse paciente saiu e entrou um outro paciente para ser atendido nesse consultório, perguntaram, então, esse logoterapeuta perguntou assim para essa outra paciente, por que você vem aqui? E ela falou, por causa do meu carro. Porque o meu carro custa tantos $1.000 e bateram no meu carro. E essa mulher chorou. Essa mulher sofreu. Essa mulher quase se acabou durante essa consulta porque o carro havia sido batido. E aí, prestem atenção na mente desavisada. Que dor era maior? A dor do primeiro paciente que havia perdido pessoas no campo de constelação, de campos de concentração. Que dor era maior? Da pessoa que tinha perdido os entes amados e queridos no campo de concentração ou da mulher que tinha tido o seu carro batido? Uma mente desavisada vai pensar, claro que a dor de quem perdeu era muito maior. Foi morte, foi perda. Só que tem algo. Quando esse logoterapeuta perguntou para essa segunda paciente assim, me conta a história do seu carro. E ela começou a dizer como esse carro havia entrado na vida dela. Tinha algo espetacular nessa história. O carro havia sido dado pelo marido que havia se separado dela. O grande amor da vida dela, com quem ela não tinha mais contato. Cuja separação ela não tinha aceitado até o presente momento. E ela vivia então a solidão, a perda, a necessidade do luto, mas ela não tinha consciência dessa morte psíquica, uma vez que ela colocou o carro no lugar disso tudo, que ela só conseguiu dizer depois. Então, muitas vezes as nossas despedidas, elas são dificultadas não só pelo nosso apego, pelo nosso egoísmo, mas muitas vezes, inúmeras, acho que maiores do que essas que eu acabei de citar, as despedidas, elas são dificultadas em função de não sabermos o que aquele objeto significa para nós. Então, levando para o lado dos animaizinhos, quantas conexões nós fazemos com os animais? Às vezes é o cãozinho que dá a sensação de aconchego, de calor e de afeto. Eu atendo inúmeras pessoas que dizem, nossa, quando eu chego em casa, e aí dá o nome do cachorro, vem, pula, me lambe, me morde, é uma delícia. É quem está presente ali para recepcionar. Quantas vezes esses animais são confidentes dentro de casa. Portanto, ao morrer um animal de estimação, não é só um animal que morre. É o amigo, é o confidente, são as oportunidades de desabafo. É a companhia. Entendem? E aí vamos levar agora... ter uma despedida, gente, só assim, passando de forma breve.
Tem uma despedida que a gente tem que dar conta. E que é uma despedida que vai dizer do nosso tempo de vida. Que despedida é essa? Na verdade, são despedidas. É aquela despedida que a criança precisa fazer quando entra na pré-adolescência, muito pouco, mas na adolescência. Quando a gente vê aqueles seres humanos que começam a se constituir como adultos, e eles são extremamente estabanados. Já viram isso? O pé cresce primeiro, o tronco cresce depois, o sapato que cabe numa semana, na semana seguinte já não serve, nem encaixa direito. Aquele corpo que vai crescendo de uma forma muito bonita, que vai dando a esse ser a oportunidade de habitar um corpo adulto, mas não conseguiram se despedir da infância. E a gente vê inúmeros adolescentes nessa época que a gente fala assim, não é adulto, mas também não é criança. Tem horas que se comporta como criança, tem horas que se comporta como adulto. E nós, pais, muitas vezes falamos, você já é grande demais para isso? Ou seja, você já é adulto. Em outros momentos a gente diz, isso não é coisa para você? Colocando essa pessoa no lugar de criança. Vê que é difícil para nós pais, mas é difícil para esses seres que estão nessa fase. Então, uma criança precisa, quando crescer e se transformar num adolescente, se despedir dessa fase infantil, que não é nada fácil. Deixar de ser criança é muito sofrido, é muito doído e tem muito a ver com a forma como se é criado. O que se viu do pai, o que se viu da mãe, quais as crenças limitantes acabou adotando para si, quais os traumas, os dramas, como é ser adulto. Se para ser adulto o sofrimento é enorme, para que eu vou querer crescer? Logo, eu vou manter uma parte da minha alma na infância, não quero me despedir dela. Então tem a despedida aí da infância, ok? Já a passagem para a vida adulta, e aí vai depender muito da vida que a pessoa tem, né? Tem gente que começa a ter uma vida muito adulta aos 20, até um pouquinho antes, tem gente que só vai ter uma vida adulta mesmo 30, e tem gente que é 40. Despedir-se então aí dessa fase da adolescência não é tarefa fácil, tá? Psiquicamente falando, eu acho menos dolorido do que ter que se despedir da infância. Normalmente, quando há dificuldade de se despedir da adolescência, é porque a despedida da infância não foi feita. E aí, o que a gente nota? Que não se abre mão da vida de solteiro, da vida de solteira, das facilidades que essa vida tem. E, gente, muitas vezes é mãe com filho, é esposo com esposa, com filhos, tendo que pagar contas, tendo que fazer a vida acontecer, mas não consegue pegar aquela força do adulto. Não consegue ter a prosperidade financeira, não consegue ter a prosperidade não é para guerrear, mas é para ocupar o seu lugar no mundo, de doador de algo nobre e bom que você tenha, para que em consequência disso venha felicidade, venha prosperidade, e prosperidade que financeira, de saúde, de amores, ok? Então tá aí uma segunda despedida que a gente nem sempre dá conta com tranquilidade, né, amores? Que é despedir aí da adolescência. E aí vou falar de uma terceira. Vão ter outras aí, mas hoje eu quero trazer umas pinceladas. Quando a gente começa a envelhecer, né, gente? Quando a gente já fala, nossa, esse corpo não é mais o mesmo. Quando a gente nota que não só os cabelos brancos estão chegando em abundância, mas as rugas estão chegando em abundância, o corpo já começa... Meu marido deu uma olhada ótima aqui agora, né, amor? Não só o corpo começa a demonstrar no rosto, mas as flacidez que vão chegando. A perda aí da musculatura, né? Da massa, né? Muscular, corporal muscular. E não só isso, do vigor, daquela força física que se tem na infância, na adolescência, na vida adulta, num grau 1, e que vai se perdendo ao longo do tempo. E aí, o que você precisa fazer? Claro que tem que ter atividade física, na minha opinião, atividade física, suplemento, se apaixonar, reapaixonar, tentar reconstruir sua vida, trocar de profissão vale a pena se for necessário, ou seja, ter uma vida abundante, uma vida que você busque crescer, isso é importante. E tentar amenizar as perdas, né?
Ah, então vale um processo estético? Claro. Vale, a Simara fala, minha irmã, que não é exercício físico, que é diferente de atividade. Vale exercício físico? Claro, é importante. Tente colocar isso tudo na sua rotina. Vale, então, eu tomar suplementos, melhorar minha alimentação? Claro que vale, amor. Mas junto com isso, uma conscientização de que sim, seu corpo está envelhecendo. Mesmo que a sua alma não envelheça, mesmo que você se sinta no melhor da sua fase psíquica, intelectual e afetiva. Então é uma despedida do ápice da saúde gratuita. Saúde gratuita que a gente fala aí é a saúde herdada do papai e da mamãe desde o ventre materno. Porque a partir desse ápice, quando você começa a cair, a saúde depende de você. Não depende mais dessa herança genética. Então, até uma certa idade da sua vida, pode comer besteira, pode beber o que quiser, pode esculhambar nas noites aí, se for da sua vontade. Seu corpo não vai sentir muito, não. Ele está usando os recursos herdados do pai e da mãe. Mas chega uma hora, bem, que começa assim, agora é por sua conta. Já é o adulto. Ok? Então, esse adulto, ele precisa reconhecer isso, agradecer e falar, agora é comigo. E aí, quando esses primeiros sinais do envelhecimento chegam, junto com todas as ações anti-age, turnover, o que quer que seja, em qualquer área, você precisa ter uma despedida daquele corpo naquele ápice. Mais uma despedida, né? E aí, agora, preciso trazer para vocês a despedida das pessoas que nós amamos, quando elas terminam conosco. Aquele pé na bunda que ninguém gosta de receber e só quem é muito sádico vai gostar de dar. Mas aquela situação que você fala, nossa, eu me coloquei nessa relação. Eu não coloquei apenas o que eu acreditava, eu me coloquei nessa relação. Eu estava ali para dar certo. E mesmo que você tenha passado por todo o processo de perceber, eu me coloquei, dei errado, eu me retirei e agora eu tô no finalzinho, aquele último fiozinho que precisa ser cortado, tem dor. Tem a dor do luto, tem a dor da perda, né? Que eu já trouxe isso de uma forma muito mais profunda, muito mais bonita. Nas lives anteriores, tem uma live, são duas lives, 2 ou 3 se não me engano, que vão falar de término de relacionamento. Lá vocês vão ver isso assim, com uma riqueza de detalhes maravilhosa. Então, se você quer entender sobre término de relacionamento, quais são as etapas, algumas das etapas que você precisa realizar para superar isso, vai lá e me assiste, que vai te ajudar. Combinado? E aí vem numa última despedida que eu posso me lembrar nessa noite com vocês, que é quando alguém morre, quando alguém vai embora. E, gente, nós estamos ainda em pandemia. E toda semana a gente escuta que alguém partiu. Né? Quando a pandemia começou, eu me lembro de um grupo de uma empresa local que eu estava atendendo. E era o último atendimento em grupo, porque a gente ia sair, porque eu já sabia que a pandemia estava chegando. E o médico que orienta nossa família disse, Gisele, vai chegar e vai chegar com tudo. Recolha sua família. Recolha as mães de Silvio, ele tem uma mãe e uma tia muito querida, 83, 94 anos, e minha mãe, 72. Recolha, porque vai chegar com tudo. Foi isso que a gente fez, né? A gente não sabia o que ia acontecer, junta todo mundo. E aí eu me lembro nesse grupo, para esse grupo de funcionários dessa empresa, eu disse assim, olha, o que eu li, o que eu conversei, me faz crer que ninguém vai sair dessa pandemia sem falar que não perdeu alguém. Seja na sua própria família, seja com os familiares, ou seja alguém que ama muito pertinho que vai ter perdido. A morte vai estar muito perto. E eu tenho visto assim, não tem uma semana que eu não atendo os pacientes e eu não escuto, olha, o amigo o pai, a mãe, o tio, né? Aqui na cidade, porque eu atendo muita gente do interior, está acontecendo isso. Então, o anjo da morte nunca esteve tão presente na face da terra como agora para todos nós, seres humanos. E ele não é mau, ele não é ruim. Nós sabemos que nós carregamos
situações muito específicas da humanidade, que é olhar para o nosso passado e termos uma culpa daquilo que deixamos de fazer ou daquilo que fizemos e que deu errado. Todo mundo tem o peso da culpa, né? Se a gente não tem a culpa daquilo que deu errado, a gente tem a culpa de não ter tentado. E a culpa é uma condição humana. Como você vai lidar com ela é que é uma decisão sua, né? Então, culpa é condição, o que fazer com ela é uma decisão, tá bom? E à nossa frente nós temos a morte, a finitude. Então, o que eu vou fazer até que a morte chegue? Mas que ela chegue não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. É aí nesse ponto que na semana passada, quando eu estava atendendo Milene, que é atualmente minha paciente, ela fez algo que eu havia solicitado na semana anterior. Milene, você vai precisar escrever uma carta de despedida para sua mãe. E na sessão passada ela foi ler para a minha carta e belíssima. Nossa, que me tocou profundamente. E em muitos momentos eu confesso que eu estou atendendo os meus pacientes ou estou constelando as pessoas e eu penso assim, nossa, eu tinha que gravar um vídeo disso. Eu tinha que levar isso para as pessoas, mas é sigilo. Tanto as constelações como as psicoterapias são sempre sigilosas. Quando eu vou trazer algo para vocês, eu já liguei, já mandei WhatsApp, já mandei mensagem, já pedi para o dono da história me autorizar a contar sem citar o nome. E isso se faz por uma ética que eu não posso quebrar e não quebrarei nunca. Eu comento que se meu caixão conseguir dizer todos os segredos que eu guardo, as pessoas ficariam boquiabertas. Né? Então, o segredo faz parte do meu trabalho de psicoterapeuta e de consteladora. Então, quando eu tive a oportunidade, quando o Milene me falou da carta, eu falei, meu Deus, isso eu tinha que levar para as pessoas, mais uma vez, das tantas que eu tenho esse sentimento. E aí eu fui ousada. No meio da sessão, eu falei, Milene, deixa eu te falar. Vou te fazer um convite, se for possível, se for confortável, o que você acha de participar de uma live comigo para que você possa ler essa carta, para que as pessoas possam perceber que sim, é possível uma despedida com dignidade. Gente, ela topou. Para mim é um presente. É um presente para mim e um presente para vocês. Então eu vou chamar Milene agora para que ela possa explicar um pouquinho sobre a história dela com a mãe. E ela vai ler a carta. Para quê? Porque quando a gente vê um ser humano fazendo algo que a gente precisou fazer e não deu conta, ou que a gente vai precisar fazer um dia só, não sabe quando, a gente fala, é possível. Quer dizer que vai funcionar para todo mundo? Escrever uma carta de despedida? Não. Da mesma forma que a história que eu trouxe para vocês no início dessa live, de uma mãe que escreve para um adolescente, funcionou para este caso. Tomem muito cuidado, queridos e queridas, quando a gente vê, infelizmente nesse mundo, o povo trazendo fórmulas de sucesso ou formas de sucesso. Porque o ser humano, ele é indivisível, irrepetível, único. Cada um tem seu jeito, sua história, sua forma de experienciar a vida. Portanto, não existem formas ou fórmulas pré-estabelecidas. O que existem são oportunidades, vou dizer esforços, superações para que uma pessoa tenha o seu sucesso dentro do que é sucesso para si. Porque sucesso para um não é sucesso para outro. Então, trazer Milene hoje é falar assim, tem gente que consegue. Gisele, mas e se eu não conseguir? Você vai pensar em outro jeito. E se precisar, vão ter pessoas que vão te ajudar a pensar e encontrar outras formas. Mas já conhecer que é possível para algumas pessoas dessa forma, já se não for pelo exemplo em si, saber que tem uma teoria que utilizou esse exemplo e que funcionou. E que essa mesma teoria poderá ser usada de uma outra forma por você. Tá bom? Deixa eu só tentar aqui achar a Milene. Lindona, você consegue me mandar um convite? Achei. Entrar ao vivo. Adicionar Milene. Gente, eu vou adicioná-la agora, tá? Enviou o convite, ela vai receber daqui a pouquinho. Ei, lindona. Oi, boa noite.
Boa Ai, noite você a vai me dar um todos. minutinho. Eu vou te Tá contar bom. por quê. Eu vou ter que trocar de microfone, senão não vou te ouvir. Eu não tinha pensado nisso. Me desculpe. Só um Que minuto. isso, sem problema. Ô, gente, esse outro que eu tava usando é melhor pra mim contar pra vocês, porque eu atendo com esse aqui. E chega no final do dia, as orelhas estão até doendo, sabe? Mas agora eu preciso ouvir. Diga, Flor, pra eu te ouvir. Boa noite, Gisele. Ah, boa noite, amor. Agora eu te escuto. Luz e paz ao seu coração. Ao seu também. Boa noite a todas. Delícia ter você aqui. Gratidão, gratidão Gratidão é imensa. minha por tudo. E tá toda produzida, parabéns. Somos divas às quartas-feiras. Isso. Ai, vamos lá. Eu queria que você contasse. Gente, ela me falou assim: Gisele, eu vou poder chorar? Eu falei: só se a gente puder chorar junto. Então, a mulherada de plantão, se quiser chorar, pode chorar à vontade, tá bom? Faz parte. Milene, você pode contar um pouquinho aquilo que eu já sei que você já compartilhou comigo, mas um pouquinho da história que você viveu nos últimos tempos com a sua mãe e como foi o seu envolvimento com ela, para que as pessoas possam entender o poder desse processo que você fez agora, por favor, que foi escrever a carta? Sim. A minha mãe teve o processo de adoecimento dela foi muito doloroso, né? Ela teve um câncer no intestino, no sigmoide. E quando a gente descobriu, ela teve 3 meses de vida depois da descoberta do câncer, né? Antes a gente estava procurando o diagnóstico, mas quando ela foi fazer a cirurgia, ela já estava, os médicos disseram para nós que ela já estava em estado terminal. Então foi um processo em que, assim que ela saiu da mesa de cirurgia, ela já colocou uma bolsa de colostomia. Um mês depois, sonda enteral e começou a usar fralda. E eu e os meus irmãos, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova, eu sou a filha do meio. Cuidamos dela, com apoio também de alguns familiares. Então, resumindo, o processo de adoecimento dela foi esse. Conta um pouquinho aquilo que você me disse do seu peso. Na primeira sessão você falou assim: nossa, mas será que eu fiz o suficiente? E esse é um pensamento muito comum no cuidador. Sabe aquilo que estava ocupando os seus pensamentos na primeira sessão? Você consegue compartilhar para que as pessoas entendam em que nível estava o seu sofrimento psíquico, emocional? Sim, era um sofrimento. Eu trazia um sentimento de arrependimento, de culpa, por talvez não tivesse dado para minha mãe tudo aquilo que ela merecia, não tivesse conseguido alcançar o que eu almejava para ela, né? Então, assim, e ficava aquilo dentro do meu coração. Por mais que eu sabia que eu tinha chegado, que eu estava no meu limite, eu me cobrava mais e mais, sabe? Então, foi isso que me levou a você, né? Ela chegou, gratidão, ela chegou, gente, dizendo assim: eu cuidei da minha mãe nos últimos 3 meses. Ela me contou a história das inúmeras noites com a mãe, daquele cuidado intenso, que não era a filha que só acompanhava, era a filha que dava banho, que trocava, que acordava de noite. E teve uma única noite, que colocaram a fralda errada. E quem acompanha idosos sabe que tem fralda específica para o dia, tem fralda específica para a noite, em processo de cuidar diferente. E aí o que aconteceu foi que não foi culpa de ninguém, mas a fralda colocada para a noite tinha sido a fralda do dia. E durante a noite, isso já foi nos últimos dias de vida dela, não foi? Isso, faltavam 3 dias.
uns 3 dias, Milene já estava moída, porque vocês imaginem a vida de alguém. Ela trabalha fora, ela tem 2 filhos, ela é a dona de casa, trabalha com o marido, um filho adolescente, uma filha criança, cuidando da mãe de dia e de noite, alternando nas noites. Vocês imaginam isso por 3 meses, num tempo de pandemia como nós estamos vivendo? Como é que um ser humano, por mais força que tenha, vai se sentir? Vocês entendem? É o real que a gente precisa observar. E aí a mãe dela, durante a noite, meio que deu uma reclamadinha: eu estou molhada, me troca. E ela, trôpega de sono, porque ela me disse assim: mamãe reclamava muito. E reclamava porque já estava toda doída, já estava toda fragilizada. E no sono dela, ela falou, ela já reclamou outras noites, falando que estava molhada e não estava. Ela não está molhada agora. Ela falou: mãe, não está molhada não, volta a dormir. Não foi isso, Flor? Foi isso mesmo, Zé. E o xixi vazou, porque não tinham colocado a fralda correta. A culpa dessa mulher, quando viu que a mãe estava toda molhada, e não foi de manhã, pouco tempo depois que a mãe reclamou, ela pegou naquele sonão, quando ela acordou, veja a responsabilidade da filha que cuida. Ela foi conferir. Quando ela conferiu, ela viu que a mãe estava realmente numa situação indigna. E aí ela foi trocar. Mãe, fica calma. Eu vou trocar, tá tudo bem. Gente, observe, muito humano o erro. A gente entende o contexto. E a culpa que ela sentia por isso era enorme. Então a gente foi repassando toda a história do adoecimento, a gente foi repassando cada momento importante dela com a mãe. E ela estava como uma filha amorosa, se apegando aos últimos momentinhos com a mãe, porque não queria que a mãe partisse. E Milene teve uma fala muito bonita que era assim, que foi assim: Gisele, eu sabia do câncer da mamãe. A mãe não foi por uma opção familiar, a mãe não foi notificada do câncer. Ela sabia que tinha algo sério, mas eles não quiseram incomodá-la com a veracidade da doença dela. Foi uma forma da família proteger, tá? Aqui sem julgamentos novamente, cada família faz o que dá conta e aquilo que acredita. Quando a gente vê que essa filha, nos últimos 3 meses, precisava se despedir, a dor para se despedir era tão grande que psiquicamente ela se agarrou aonde ela achou que ela deveria ter feito mais pela mãe. Psiquicamente, o que ela estava pedindo? Mais tempo. E aí a gente descobre que quando a gente perde alguém que a gente ama, todo o tempo do mundo foi pouco. Verdade. A gente sempre quer mais um pouquinho, para não dizer mais um pocão. Entendem? E aí, diante disso, de outras intervenções, que eu não posso trazer em função dos segredos de consultório, eu solicitei a ela que escrevesse uma carta de despedida, e ela vai ler para nós agora. Preparem os corações. À vontade, Milene. Tá bom. Eu vou ler como eu escrevi, tá bom? Desde o início. Carta de Gratidão. despedida. 20/5 de 2021. Querida mãe, minha eterna mames, era a forma que eu chamava ela. Queria já ter me despedido da senhora, mas não consegui. Não consegui me despedir daquela que foi e sempre será a minha força na vida. Aquela que me amou com todos os meus defeitos, a mulher grandiosa que sofreu calada para que não sofrêssemos tanto com o seu adoecimento. Gratidão por ter amado tanto os meus filhos, um amor sincero, grandioso, lindo de se ver. Gratidão por ter me dado a vida e por sempre estar comigo nos momentos mais difíceis e felizes também. Sinto muito por não ter tanta disponibilidade e energia durante a noite quanto durante o dia. Quando a senhora me chamou naquela noite que ficou molhada, que a urina vazou na fralda, pensei que não estivesse molhada, por isso demorei um pouco a levantar. Saiba que era só esgotamento. O meu amor pela senhora estava ali naquele momento junto com outros tantos sentimentos.
quantas saudades eu sinto de ouvir a sua voz me chamando no trabalho. Lena, arruma a máquina para mim. Quantas horas, minha filha? Que saudade de ver a senhora e o meu pai dormindo embrulhadinho quando eu entrava pé por pé para não acordar vocês. Saudade de ver vocês na mesinha conversando e tomando café. De ver vocês subindo o morro para as consultas do pai, passinho por passinho. Saudade de ver a senhora subindo esse mesmo morro abraçada ao Gabriel para ir lanchar e passear com a Júlia na floricultura. Saudade e gratidão pelos almoços de domingo. Sinto muito, minha mãe, se não conseguir ficar muito tempo perto do caixão. Para mim é muito difícil ver um corpo que tanto serviu à vida e principalmente suas mãos, naquele momento imóveis, sem vida. O que me confortou naquele momento é saber que seu corpo estava ali, mas seu espírito já tinha se libertado de tanto sofrimento físico, e que a espiritualidade amiga já estava a te amparar da forma que a senhora merecia. E que a senhora, mesmo com saudades de nós, iria reencontrar seus entes queridos e continuar sua caminhada evolutiva. Pensando bem, minha despedida foi se dando aos poucos. Foi quando, já muito debilitada, eu olhei nos seus olhos e disse: sabia que a senhora é o nosso amorzinho? Foi quando eu te dava os banhos, lavava seus cabelos, te colocava novamente a medalhinha de Nossa Senhora. Foi quando, um dia antes da cirurgia, caminhamos de braços dados para pegar um sol no hospital. E no dia da cirurgia, caminhamos juntas, eu com o choro entalado na garganta e a senhora forte. Foi quando, antes da cirurgia, íamos de mão dadas no carro para Divinópolis, para as consultas. E na última tarde que passei com a senhora, arrumei os travesseiros e almofadas de forma diferente, para que a senhora ficasse mais confortável. Eu me despeço, lembrando que a filha da Maria e do Olívero é pequena diante deles, mas tem que honrar a vida que lhe foi dada seguindo adiante, buscando o melhor para si. E assim a senhora se alegrará. Estou tentando, mãe. Esteja em paz, te amo. É isso, Gita. É tudo isso, Flor. Coisa mais linda. Nossa. Agora eu acho que vocês entendem porque eu tive. Nossa, isso tem que ser compartilhado. Milena, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, porque você trouxe nessas palavras, e gente, a gente combinou, não mexi nada, e a carta foi escrita em momentos em que ela foi se percebendo capaz, sentou, se preparou, colocou toda a alma dela ali e fez a despedida. E o que me chama a atenção nessa carta? Eu fiz uma colinha, para que enquanto ela foi lendo, o que me veio à mente que a gente pode compartilhar. Eu vejo as pessoas dizendo do coração partido, do choro. É isso mesmo que eu queria que vocês compreendessem nessa noite, né? Com essa ajuda maravilhosa de Milena, né? Que a gente possa aproveitar, mas que a gente possa compreender esses processos. Durante a carta dela, alguns pontos me chamaram a atenção. E Milene, vai de presente para você essa percepção e que a gente possa dividir com as outras pessoas. Certo. Primeiro é considerar que quando a mãe ela recebe um diagnóstico de um câncer terminal e que esse câncer daria a ela meses de vida e foram 3 meses, a gente já vê uma despedida
da vida nessa instância, da vida corpórea, independente de religião, porque 3 meses é o tempo que normalmente nós temos de uma adaptação de algo novo. Tem algo que acontece no nosso cérebro dentro desse prazo de 3 meses, que é como se fosse sairmos de uma instância para irmos a outra. Não só a sua mãe teve os 3 meses para se acostumar a uma despedida da vida corpórea, mas vocês também foram se despedindo dela e ela se despedindo de vocês. Então esse tempo do câncer, eu posso dizer, esse câncer veio para dizer, tem data marcada, não está longe, aproveitem e deem conta. Então nem toda morte é para ser sofrida, indigna e terrível. A gente precisa avaliar cada tipo de morte. A morte da sua mãe, a gente pode dizer que morte bonita. Morreu com filhos do lado, morreu amparada e morreu tendo a percepção espiritual, psíquica, emocional e física de que estava partindo. É uma bênção, sabendo que nós temos uma finitude. Então a gente sai um pouquinho do campo da dor, a gente entra um pouquinho no campo de uma gratidão profunda à vida do jeito como ela é, do seu início ao seu fim. E durante a sua carta, que lindamente você chamou de carta de despedida, você traz primeiro uma força na vida. Os seus primeiros parágrafos, você coloca uma força nessa mãe que foi quem te deu a vida e você se fortalece a partir dessa mulher e dessa força. E você faz algo que eu vou chamar de um reconhecimento do que foi. Você diz, mãe, eu me lembro de quem foi a senhora para mim. Então, gente, percebam que neste momento ela coloca tudo aquilo que ela foi interiorizando de mais precioso dessa mãe. Mãe, eu vou me lembrar disso. Mãe, eu nunca vou esquecer daquilo. É a internalização daquilo que o outro é, daquilo que o outro foi. Milene, então, foi fazendo esse reconhecimento de quem a mãe foi para ela. E depois ela entra num pedido de desculpas. Ou seja, mãe, retire de mim a minha culpa. Retire de mim aquilo que eu sei que eu deveria ter feito ou que eu não sabia e só fiquei sabendo no momento seguinte que agora eu tomei consciência. Então ela entra num pedido de desculpas aqui e Milene querida e queridos, não só um pedido de desculpas para a mãe, mas um pedido de desculpas para si mesma. Nesse processo, ela foi internalizando e percebendo que a mãe poderia sim, com toda essa grandeza de quem lhe deu a vida e de quem ensinou tantas coisas lindas, a desculpar, mas a própria Milene poderia se desculpar também. Nos parágrafos seguintes, Milene, você conseguiu fazer um reconhecimento dos seus sentimentos. Ou seja, o que eu estou sentindo, como esses sentimentos se chamam. E você vem descrevendo inúmeros sentimentos pela mãe que são belíssimos e que até ali parecia que estava no tempo presente. Fala do passado, da lembrança da mãe, fala do tempo presente. Aí você faz algo na sua carta que é um espetáculo. Você dá um salto quântico, na minha opinião. Você vai falar da saudade. Mãe, que saudade. E aí você fala, saudade de ver você, suas mãos, seus pedidos. Gente, de pedidos simples, vejam. A saudade dela não é da fortuna, do patrimônio, não é de nada disso. A saudade dela é da mãe falar, a máquina de lavar vai ficar pronta? Que horas? Vejam quanto a gente vê nos detalhes diários das nossas vidas, as grandes preciosidades, as pérolas das nossas vivências humanas. E a saudade dela é do pequenininho, é da mão da mãe, é de subindo o morro, é do braço dado com o filho dela. E tem algo aí que é maravilhoso, ela reconhece o pai e a mãe. Entrar pé ante pé e ver você, mãe, e o papai dormindo de conchinha. Ou seja, é a minha mamãe, é o meu papai, é a minha origem. Lindo, né? E aí a gente percebe que neste momento, não só do reconhecimento da saudade, mas também do reconhecimento do pai e da mãe, ela reconheceu o marido e a esposa. Algo extremamente valioso e anterior a ela.
Esse movimento dela fez com que ela fizesse uns parágrafos adiante o reconhecimento do lugar dela como filha e do lugar dessa mãe como avó dos filhos dela. Então ela faz o reconhecimento da avó. Ou seja, mãe, você está viva não só em mim, como nos meus irmãos, mas você também está viva nos meus filhos, seus netos. Gente, há uma eternidade na vida quando a gente faz isso. Ou quando a gente deixa um projeto, ou quando a gente deixa filhos. E isso que eu estou contando para vocês, eu não falei para ela na sessão, porque eu queria que ela tivesse isso em tempo real. Senão não teria para vocês hoje toda essa preciosidade, essa veracidade. Aí o que Milene faz? Ela reconhece o lugar de vó. E aí ela entra num processo. Veja o quanto é importante. Ela entra na crença dela da vida eterna. Mãe, me desculpe, eu não pude ficar muito tempo perto do caixão. Eu não dei conta, mas eu sabia que você não estava ali. Que eram suas mãos inertes, que me doíam. É uma mãe que muito fazia, por isso as mãos estão ativas. E aí ela entra em algo que eu acho fundamental para todos nós seres humanos, uma crença, independente de qual seja. E aí ela usa os recursos que ela tem, psíquicos, espirituais, afetivos, e ela vai dizer: mãe, eu reconheço a sua finitude, eu reconheço a sua morte, mas eu sei que você está viva em algum lugar. Não só em mim, nos meus irmãos, nos meus filhos, não só na minha lembrança, mas eu sei que você está viva em algum lugar, me dando a expectativa de um reencontro no futuro. O quanto a religião aqui é importante para que as pessoas possam transpor a barreira da morte e da finitude. E aí ela fala de algo na carta dela, que é uma consciência de que a morte estava chegando devagarinho. Então ela finaliza a carta e psiquicamente o que ela faz? Ela volta num pontinho. Eu sabia que a morte estava chegando devagarinho. Ela reconhece. Quando eu ajeitava o travesseiro, quando eu cuidava de você. Aí, Flor, o que você fez foi ir se dando conta daquilo que você viveu no passado. Enquanto você escrevia, é como se você voltasse no tempo, vivesse de novo, mas com a consciência do hoje. Enquanto você estava escrevendo. Isso foi fazendo com que o processo do luto fosse acontecendo. Depois, gente, ela faz uma despedida e ela dá um novo lugar para a mãe dela. Ela diz assim: mãe, eu tenho um propósito de um futuro. Ou seja, a mãe já não está mais morta. A mãe está viva dentro dela. Eu vou ser sempre a filha da Maria e do Oliviero. Eu vou ser sempre aquela mulher que nasceu de e que tem algo a realizar nessa vida. Eu vou ser o mais feliz possível. Eu vou fazer algo para que você, mãe, de onde estiver, se orgulhe, melhor dizendo, se honre de mim. Feito isso tudo, olha o que ela faz. Ela se despede da mãe desejando paz. E ela termina com aquilo que fecha com uma chave de ouro cravada de diamantes. Te amo, mãe. Que lindo, Milene. Você resumiu lindamente, Gisele. Não, eu só expliquei. O trabalho foi seu. Nossa, está de parabéns. Eu vou chorar depois, não me permitir chorar agora, porque senão eu não ia... Quando vem um choro muito grande como esse que está retido aqui, por causa da sua carta, dessa beleza toda, eu ia chorar o resto dos 20 minutos, então vou deixar para chorar depois. Tem que acabar a live. Nossa, o que você nos deu nessa noite, Flor, foi um grande presente. O seu exemplo vai influenciar muitas pessoas. Seu exemplo é capaz de dizer: é possível, apesar de tanta dor com as perdas, continuar. Não é nem recomeçar, é continuar. E de uma forma muito maior do que se era até a perda. Então eu tenho muito a te agradecer. Que você seja muito abençoada, que você seja muito próspera em todos os amores da sua vida. E que tudo isso que você nos proporcionou hoje possa retornar para você em grandiosidade. Assim seja. Amém. Eu tenho que te agradecer e te dizer que você está contribuindo lindamente para a minha evolução. É uma honra, Flor, é uma honra. Gratidão.
Gratidão minha, linda. Se você conseguir sair, porque eu tô com medo de te tirar e de eu cair. Eu vou só finalizar com as pessoas. Um beijo, viu? Paz profunda para você. Gente, coisa mais linda. Vamos lá, hoje eu nem li comentário, né? Vamos lá. Então, olha, a Dai dizendo gratidão por compartilhar, gratidão minha. Espero que vocês tenham gostado. Que bom que isso conseguiu tocar vocês, porque essas oportunidades que nós temos, elas são únicas. Únicas. São essas oportunidades que fazem com que a gente reconheça que sim, é possível uma vida com menos sofrimento e tudo que acontece traz um enigma de aprendizado. A gente precisa reconhecer o sentido em tudo aquilo que a vida nos confere. Muitas vezes os sentidos são tão escondidinhos que a gente tem dificuldade de abri-los, de reconhecê-los, de interpretá-los. Mas a vida, ela é muito farta, ela é belíssima. Josi, gratidão minha. Tamires, também. Muita emoção também. Alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta antes que eu finalize? Estejam à disposição, tá bom? Milene, as pessoas elogiaram que você conseguiu aproveitar sua mãe. Parabéns. E ó, quem não conseguiu aproveitar a mãe tem conserto, tá? Porque tem coisas que acontecem nas nossas vidas. Vou trazer isso. Às vezes a gente tem uma relação péssima com o ser humano. Então vou colocar aqui no caso a mãe. Um filho tem uma péssima relação com a mãe. E aí chega no momento que vai ter culpa, arrependimento, peso. Se esse filho começar a olhar para essa relação de uma forma mais madura, buscando os aprendizados, ele vai perceber que nessa relação com a mãe, muitas pedras preciosas chegaram. Muitas pérolas, vou dizer assim, só que estão todas guardadas dentro das ostras. Então a gente vê só ostra, fechada. Quando a gente começa o processo do desenvolvimento psíquico e afetivo, o que a gente na verdade faz? Abre as ostras e vê a pérola que sempre esteve ali. Então olha, não se enganem com relação às suas dores, aos seus sofrimentos, aquilo que te incomoda, aquilo que você acha que foi uma merda, uma perda da sua vida, que foi um atraso, que foi algo que você olhe e diga, meu Deus, como é que eu fui passar por isso? Sabe quando a gente fica se lastimando por aquilo que a gente viveu? Entendam, tudo isso que a gente vive e que a gente vê dessa forma pejorativa e ruim é uma ostra que ainda não foi aberta, ok? Bom, deixa eu ver se tem perguntas. Isso mesmo, Vilma. Todo mundo que vai perder a mãe passa por isso. Não só a mãe, mas as pessoas amadas. Queridos, me despeço de vocês com a certeza de que dei meu melhor, de que essa noite foi muito especial com a presença de Milene. E que vocês possam compartilhar essa live com pessoas que precisam ouvir essas verdades, para que se preparem para o que virá. E que deem conta das despedidas não realizadas. Entendem? Então, que isso possa acontecer da melhor forma possível, que isso possa chegar aos corações necessitados. Que vocês então possam, assim que essa live terminar, fica sempre gravada no IGTV e até o final de semana a gente sempre está subindo as lives para o canal do YouTube, que vocês possam compartilhar com as pessoas, tá bom? Fica aqui a minha gratidão, que todos vocês possam ter uma noite maravilhosa e que estejamos aptos a reconhecer sempre que a vida anda sempre junto com a morte. Que nós somos seres infinitos, numa finitude carnal, tá bom? Um beijo, fiquem em paz e gratidão.